a continuar a falar conosco, Pai. A ministrar os nossos corações, ó Deus. Existem aqui, Senhor, corações sedentos, Pai. Corações famintos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, Senhor. Então, Pai, estamos aqui, Senhor. Papai, nós estamos aqui, papai, para sentar, Senhor, contigo à mesa. Para desfrutar, Senhor, dessa mesa, desse banquete, Pai. Sabemos que muitos aqui, Senhor, têm sofrido lutas, perseguições e dificuldades, Pai, porque essa é a vida do servo de Deus, não é só coisas e momentos maravilhosos. Existem os momentos, Senhor Jesus, onde sim passamos por provas, Pai, mas a Tua palavra diz que o Senhor prepara uma mesa na presença do nosso inimigo. E nessa mesa, Senhor, há consolo. Nessa mesa, Senhor, nós somos alimentados, cuidados, guardados, Senhor. Nós somos protegidos, nós somos fortalecidos por Ti, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, venha nos alimentar nessa manhã. Nós estamos aqui, Pai, só para Te ouvir. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 27. E Acaz dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, pois não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Acaz, ele foi um rei mau, ele foi um rei idólatra, ele foi um rei que sacrificou o próprio filho no fogo a um deus da Síria, um falso deus. Ele foi um rei que pela sua conduta levou todo o povo, boa parte do povo a ser cativo, a ser escravo, por causa que ele não adorava ao Senhor. Ele fazia aquilo que era mal aos olhos de Deus. Ele não era um modelo espiritual a ser seguido. E como líder que ele era, por conta disso, aqueles que estavam debaixo da sua autoridade começaram a padecer. E nós, cada um aqui tem a sua responsabilidade, amém? Em casa, no trabalho, e nós na igreja, com as pessoas, na rua, seja onde Deus nos colocar. Eu ouvi esses dias assim que é muito fácil a gente colocar uma roupa bonita, fazer a escova, passar a maquiagem e vir para a igreja. Muitas vezes isso é máscara, sabia? Porque só conhece a gente de verdade quem levanta e dorme com a gente, as crianças em casa. Lá não tem máscara. Lá cada um é o que é. E o Senhor, Ele nos leva a pensar nessa manhã. Se nós temos usado máscaras. Como que nós temos procedido? Se nós temos sido um modelo realmente de Deus, onde o Senhor tem nos colocado. Amém? É de se pensar. Ninguém dá glória nessa hora, né? Jesus. Por quê? No 1, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Abia, o nome da sua mãe, quer dizer Deus é meu pai. E Zacarias quer dizer o Senhor lembra. Sabe? No meio daquele caos, no meio daquele cenário de trevas, porque eles viviam um momento decadente na nação de Israel. Existia um ali que ele tinha uma sementinha sendo plantada no seu coração.
Porque quando nós somos um modelo de Deus, Deus vai nos usar no meio do caos, no meio das trevas, diante daquela família que nós não vemos esperança, que nós não vemos como pode mudar essa situação, isso é tão terrível. Mas existia alguém ali que sabia que o Deus é o meu Pai, e o Senhor se lembra, Ele vê essa situação e Ele pode mudar essa história. E aquela mãe, aquele avô ia semeando naquele coraçãozinho daquele menino. E aquele menino foi crescendo, ouvindo histórias. Aquele menino foi recebendo a palavra. Por isso a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará, não esquecerá dele. Oh, racataralabachei. Há uma unção de Deus aqui. E ali naquela situação, aquele menino foi levantado como um rei. E Ezequias quer dizer fortalecido pelo Senhor. Ele era fortalecido por Deus diante do caos, diante da falta de esperança. Existia um ali que não aceitava aquela situação. Porque Deus nos chama para sair da zona de conforto, sai do comodismo. Nós não podemos aceitar o caos na nossa casa, nós não podemos aceitar o caos na vida das pessoas. O Senhor nos chama para nos levantarmos. O Senhor diz: eu sou seu Pai, eu sou aquele que eu lembro. Você precisa acreditar no que eu tenho para fazer através de você. Abre a tua boca e deixa eu te usar para essas vidas que estão em trevas, porque a Bíblia diz assim que Ele transporta das trevas e Ele traz para o reino do Filho do seu amor. Se é na sua casa que Deus vai usar você, seja onde for. Esse é Deus poderoso. Aqui nós somos pastores, mas sabemos que não há perfeição ainda. Porque quando houver perfeição, o Senhor vai falar: pode subir. Então, dentro da nossa casa existem ajustes, sim. Ninguém aqui está livre de não passar por nenhuma circunstância. Estamos aprendendo a cada dia. A questão é de dentro para fora, de dentro para fora. Senhor, me transforma, Senhor. De dentro para fora, vem com a sua glória. Porque na força do braço não se consegue. Precisa ter palavra semeada, precisa ter presença de Deus, precisa se abrir para o Espírito Santo e falar as fraquezas, falar as dificuldades e falar: Senhor, vem com a sua glória e me transforma, porque a Bíblia diz que é de glória em glória. E vai ter mudança, sim, porque ele acreditou, ele sabia, o coração dele ardia. Eu acho que dentro dele, ele era uma pessoa que ele ia vendo tudo aquilo, observando aquela situação. Mas eu acho que dentro dele ele falava: meu Deus, não é isso que eu tenho ouvido. Essa não é a forma certa. Não foi isso que a minha mãe ministrou para mim. Não foi isso que o meu avô me ensinou. Não foi isso que eu ouvi na igreja. Não foi isso que o pastor falou. Senhor, eu não aceito. O Senhor tem que ter mudança. Deus, como que eu vou mudar isso? Eis-me aqui. E Deus ouviu o eis-me aqui dele. Deus viu ele querer que o coração dele queimasse por Jesus. Por Deus, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo. E diz assim a palavra do Senhor. No livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, nos mostra que o fortalecimento, esse nome forte que ele tinha, que era ser fortalecido por Deus, realmente se cumpriu na vida dele. Porque a Bíblia nos diz que ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram dantes dele. Olha o testemunho, olha a diferença de modelo de um rei para o outro.
Quem disse que Deus não pode te usar para mudar? Quem disse que através de você não pode ter a diferença? Só basta um coração que queime por Deus que as coisas vão acontecer. Será que está queimando mesmo? Se não está mudando, então tem que orar para ver. Examine-se o homem a si mesmo. No 7 diz assim: assim o Senhor era com ele, para onde quer que saísse, prosperava. E ele rebelou-se contra o rei da Síria e recusou servi-lo. Ele falou, não tenho aliança com Satanás. Não vou manter essa aliança que o meu pai tinha, não. Porque o pai dele, ele tinha aliança com o rei da Síria. Ele falou, eu não aceito isso. Eu me posiciono agora. As minhas armas, o meu jeito de governar vai ser no padrão de Deus. O meu jeito de viver vai ser no modelo de Deus, não no modelo que o mundo me impõe. Não da forma como o inimigo quer que eu viva, não. Em mim haverá diferença. Aleluia. Glória a Deus. E ali a Bíblia nos diz, no 29:2 de 2 Crônicas, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Mas espera aí, o pai dele não era Acás? Mas é porque ele tinha um modelo espiritual. No coração dele, a mãe dele falava para ele histórias de reis que procederam conforme Deus queria. E ali foi crescendo a fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Conforme ele ouvia os feitos de Deus, através da vida daqueles homens, ele falava, comigo pode ser diferente. Na minha casa vai ser diferente. Aonde eu trabalho, onde Deus me mandar, vai ser diferente. Não vai ser da mesma forma, porque eu sei de um Deus que fez através de um que foi segundo o coração dele. Aleluia! O Senhor, Ele tira o nosso coração de pedra e põe coração de carne. O Senhor tira a nossa maldade, a nossa ruindade, o nosso desprezo, o nosso orgulho, a nossa soberba. O Senhor, Ele tira os frutos da carne e Ele vem com os frutos do Espírito. A Bíblia não resiste àquele que confessa, àquele que deixa, àquele que pede para ser mudado por Deus. Ele vai vir, é só querer. Aleluia, Jesus. E conforme ele ia ouvindo de Davi, ele ouviu de uma história. Ele ouviu falar sobre um gigante de 3 metros de altura. E ali a mãe dele começou a conversar com ele. Eu imagino, amém? Não é a Bíblia, é a Vivian está falando. Eu imagino a mãe dele falando para ele, olha filho, preciso te contar de algo que é muito diferente do que o papai faz. Mãe, não desista. Mulher, não desista. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nós não podemos desistir dos filhos espirituais. Nós não podemos desistir das vidas. O Senhor nos levanta para semear nos corações, igreja. Nós não podemos desistir. Em nome de Jesus, o diabo se levanta mesmo. Mas nós temos que ser guerreiros e guerreiras do Senhor. Nós temos que semear, nós temos que deixar Deus usar a nossa vida. A gente tem que parar de ser egoísta, a gente tem que deixar o Espírito Santo usar, queimar através de nós. É fácil subir aqui e cantar, eu quero ver na nossa casa. É lá que tem que queimar. Ah, Jesus. Desculpa aí o choro. Emotiva, né? E aí ele começou a ouvir de um gigante. Filho, existe um gigante. Existia um gigante de 3 metros. Folgado. Chegou no exército de Israel, deu ruim. Falou assim, ó, todo mundo se colocou em fila de combate, amém? O povo de Israel e os filisteus. E aí ele vinha para afrontar.
E ele falava, tô aqui e vou afrontar, quer ver? 17:10. No 1 Samuel, 17:10. Ele disse assim, disse mais o filisteu, hoje afronta as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ele ouviu falar que existia luta. Ele ouviu falar que existia um povo contrário. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade. Não é contra pessoas, é contra o que está por trás delas. Parece que eu sempre prego a mesma coisa, né? Não sei por quê. Deus sabe, amém? E ali ele afrontou e ele disse, eu quero ver quem vai ser aquele que vai se levantar para vir contra mim? Porque era uma guerra de duelo naquele tempo. Ele se levantava e ele queria que alguém viesse contra. E ele disse, aquele que perder vai virar escravo. E na concepção dele, Israel ia perder, porque ele era o cara de 3 metros. Amém? Por 40 dias, ele afrontou o povo de Deus, porque era o exército do Deus vivo, e ninguém fez nada. Ninguém se comoveu, ninguém se levantou, porque o certo era Saul, o rei, se levantar contra e guerrear contra ele. Só que Saul não era como Davi. Deus já tinha passado de Saul. Saul era aquele que Deus falou, sacrifica Ameleque, sacrifica tudo, não quero nada deles, chega, acabou, é passado, isso não é para você. Por que você quer ficar olhando para trás ainda? Se a Bíblia nos diz que quem olhou para trás virou estátua de sal, não é para voltar para o mundo, Deus não tem isso para você. Não é para voltar atrás. Deus falou, acaba com tudo, é tudo. Deus não quer 99% de nós, Deus quer 100%. É difícil. Não estou aqui para falar que é fácil, porque eu estou falando o que eu vivo. Não estou pregando para você mentira. Eu tenho as minhas fraquezas, lutas e dificuldades, mas a gente tem que colocar no altar. E ali ele não fez, e Deus passou dele, ele não soube esperar a Deus. Eu imagino a mãe dele falando, não seja como Saul. Saul não soube esperar. Deus falou para Samuel, deu uma direção para Saul. Você só vai me esperar, você vai esperar eu chegar para eu fazer o sacrifício. Ele não esperou, tem o tempo da espera. Tem o tempo de obediência, de aguardar Deus agir. Quando Daniel se dispôs a orar, a Bíblia nos diz assim, que o anjo Gabriel já foi liberada a resposta para ele, quando ele decidiu se humilhar diante de Deus. Porém, houve guerra no reino espiritual. Por isso a resposta só chegou depois de 21 dias. Entenda, às vezes o tempo da espera é porque está tendo guerra. E aí ele conta, Deus precisou liberar Miguel para que lutasse por mim, o príncipe, porque era uma guerra travada entre principados. Deus sabe o que ele tem na tua vida. Aí, como o Daniel permaneceu em Deus, em jejum, em oração, a resposta dele chegou. Mas tem o tempo de oração, tem o tempo da espera. Não é que Deus não está te ouvindo, não é que Deus não vai responder. É porque existe batalha travada. Mas os que perseveram em Deus alcançam. Recebe resposta. São renovados por Deus. Porque a gente tem que começar a oferecer a Deus culto racional. E entender, parar de mimimi, de meninice, entender que Deus nos chamou. E é batalha mesmo, mas Deus é general de guerra. Aleluia, glória a Deus. E Davi,
Ele era um pastor de ovelhas. Imagina a mãe dele. Davi era um pastor, filho. Ele cuidava ali das ovelhas. Subentende-se que ele não era filho da mesma mãe dos irmãos, porque ele tinha características diferentes, ele era ruivinho, essas características não eram daquele povo, então ele ficava realmente deixado de lado também por conta disso. E os irmãos eram grandes, bonitos, era toda uma diferença ali visual entre um e outro, e ele era desprezado. Mas ele fazia o melhor dele. Ele cuidava com muita maestria das ovelhas. Ele não se deixava levar pelo julgamento, pelo desprezo, pelas situações. Ele cuidava com tanto zelo que quando o pai dele chegou e falou assim: olha, filho, está tendo guerra em Israel. Eu quero que você pegue e leve alimento para os teus irmãos. Ele falou assim: amém. Se levantou de madrugada. Oração na madrugada é forte. É cansativo. No outro dia a gente sabe que é cansativo, não vamos mentir, amém? Mas é forte. Porque a Bíblia diz que eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me encontram. Desperta lá meia hora antes, 5:30 da manhã. E tem hora que você não vai conseguir dormir. É Deus te chamando, não é o diabo não, viu? Ai, Jesus, é difícil, mas precisamos. E ali ele se levantou de madrugada. E ele deixou um guarda cuidando das ovelhas. Porque ele era cuidadoso, ele não era negligente. Ele não fazia de qualquer jeito. Ele fazia o melhor. Porque quando a gente cuida do que Deus nos deu, tem que ser o melhor. Não adianta cuidar bem de uma coisa e não cuidar de outra. Eu sou pastora, eu tenho filhos pequenos, eu tenho a casa. Mas não adianta eu cuidar do ministério e deixar minha casa. Não adianta eu cuidar das vidas e não cuidar dos meus. Primeiro eu preciso cuidar dos meus, porque a minha família é o meu primeiro ministério. E depois, com os meus filhos, eu vou ser bênção para poder ser usada por Deus. Porque não adianta ter um ministério eficaz e uma família destruída. Existem prioridades de Deus na nossa vida. E a gente tem que se atentar para isso, mulherada. Amém? E aí, onde eu estava, Jesus? No Davi. Foi levar comida. E aí ele falou, e ele deixou um guarda lá zelando. E de repente, quando ele foi ouvindo aquele zum, 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 ele está afrontando o povo de Israel. E ninguém se levantou contra. Que rei é esse que não busca Deus? Que sacerdote é esse dentro de casa que não ora pela casa? Que não ora pelos filhos? Que não intercede pela família? Que não coloca diante de Deus. Amém. O Senhor usa vocês para conquistar os homens, para trazer o provimento para casa. Sim, Deus levantou para isso. Conquista a terra, mas conquista debaixo de uma dependência de Deus. Não sejam como Saul. Não sejam orgulhosos. Andem com Deus para Deus poder dar vitória. E ali o Senhor começou a ficar incomodado com aquilo. E ele falou assim, o que vai acontecer com aquele que se levantar para ir contra? Vai ser dada a filha do rei. Vai ser isento os impostos na casa dele, só coisa boa. Aí ele falou, caramba, mesmo assim ninguém quis. Mas o que incomodou o coração dele não foi isso. O que doeu o coração dele foi saber que se levantou contra um povo que era um povo escolhido por Deus. E ninguém fez nada. Era todo mundo preparado para a guerra, só que ninguém era espiritual lá não. Lá era todo mundo carnal. Lá todo mundo só sabia agir na força do braço. Lá não tinha um que tinha fé. Lá não teve um que teve o coração que ardeu por
saber que era o povo de Deus que estava padecendo. Meu, é seu povo que às vezes está padecendo e você não está nem aí? Seu coração está indiferente? Misericórdia, Jesus. Às vezes é a sua igreja que precisa do seu clamor. É o nosso ministério que precisa que o nosso coração se compadeça. Chega de julgar, chega de apontar. É tempo de clamar a Deus. É tempo de querer ser um Ezequias de Deus. E ali ele continuou sondando. E foram falar para Saul: existe um menino aqui. E ele foi até Saul. E ele falou: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Eu cuidava das ovelhas do meu pai. E antes dele chegar, tem um negócio para te falar. O irmão dele, vindo ele perguntar tudo aquilo, falou assim: o que você quer aqui? Vai lá cuidar das suas ovelhas, das suas poucas ovelhas. Sabe o que é isso? Desprezo. Não despreze os pequenos começos. Não toque em ninguém. Fecha a boca antes de falar de alguém. Porque ele pode não ser nada diante dos seus olhos, mas ele tem história com Deus. Ele era nada diante dos irmãos, ele era nada diante deles. Só que lá, cuidando das ovelhas, ele matava o leão e o urso, e ele pegava pela barba e ele tirava as ovelhas da boca dele, e ele defendia, e ele disse para Saul: Deus me deu livramento lá, Deus vai me dar livramento aqui, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu ando com ele, quando eu tô lá eu tô dedilhando, eu tô adorando, ninguém pode estar te vendo, mas Deus vê o seu particular com Deus, então não despreza, porque você pode não ver frutos aos teus olhos, porque Deus, ele sonda, ele conhece, ele acompanha e ele sabe quem anda com ele. Não toca, fecha a boca. E ali ele, diante de Deus, continuou com Saul. E Saul falou para ele: amém. Então você quer ir? E Saul ficou desesperado, na verdade, quando ele falou que ele ia. Porque ele falou assim: como você vai? Olha, você é um menino, você não sabe nada de guerra. Ele é um gigante, ele é grande. Eu vou no nome do Senhor. Eu vou no nome do Senhor. E ali Saul quis colocar as armaduras dele. Saul se desesperou, mas ele acalmou Saul. Eu tenho que falar isso para você. No 32, 1 Samuel 17, 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse: contra o filisteus não pode ir pelejar com ele. Você ainda é moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha o desespero dele. E aí é quando ele conta que ele cuidava das ovelhas, sabe? Quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus, quem vence guerra com Deus, quem decide continuar e não desistir no momento de dor, mas fala: não, eu vou continuar, você não vai matar não essa ovelha. Ele vê o livramento de Deus e ele é boca de Deus para acalmar quem está desesperado. É boca de Deus na vida daquele que está sem esperança. Ele é boca de Deus para aquele que não consegue ver solução. Porque Davi andava com Deus. Ele podia não andar como eles andavam, mas é o seguinte, ele tinha unção na vida dele. E ele foi aquele que foi luz e acalmou o coração dele. Deus quer te usar para acalmar vidas que não têm visão de Deus, que não vê mais solução para o casamento, que não vê mais esperança. Deus está abrindo os seus olhos hoje, amém?
Aleluia. Não dá bola para as afrontas. O irmão quer falar? Deixa falar. Davi não se deixou parar pelo que o irmão dele falou. Ele ouviu, falou. Tchau. Eu vou aqui continuar no meu propósito porque Deus me chamou. Fala comigo, Deus me chamou. Deus me chamou. E ninguém vai me parar. E ninguém vai me parar. Porque o diabo ele vem com fúria mesmo para paralisar. Mas a gente tem que ser como Davi, vira as costas e continua com Jesus. Tô nem aí pro movimento, meu negócio é com Deus. Dói, às vezes a alma dói. A gente ouve coisas às vezes que o coração chora. Muitas vezes é a nossa alma que grita diante de Deus por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente passa. Mas Deus responde e Deus honra. Amém? Aleluia, Jesus. E aí ele fala para ele, pega o seu, vou pegar minha armadura e vou colocar em você agora. Já que você quer ir, então vai, porque só tem você. Tipo assim, né? Só tem tu, vai tu mesmo. É o que tem para hoje. E aí ele coloca as armaduras nele e ele fala assim, eu não consigo andar com as suas armaduras em mim. Sabe por quê? Porque aquele que é de Deus é diferente, ele não luta com as mesmas armas. Sabe o que é isso? A pessoa vem com lança, a pessoa vem todo blindado contra você, e aí você não vai responder igual. Porque você não luta com as mesmas armas, você é diferente. Você é espiritual, você é de Deus. Existe uma unção de Deus na sua vida. Não é assim que eu não sou igual vocês, eu não posso agir igual vocês. As minhas armas que Deus me ensinou são diferentes. Eu não posso me misturar e parecer um de vocês. Você está entendendo o que Deus está falando? Aleluia! Aí no 40 diz assim, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. 5 pedras. Davi, porém, disse ao filisteu no 45, tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe o que são essas 5 pedras? Os 5 nomes de Deus. Ele falou, eu vou em nome do Senhor. Conselheiro, eu vou debaixo de uma palavra. Maravilhoso, Deus dos impossíveis. Deus forte, eu sou fraca, mas eu ponho a minha fragilidade diante dele e ele resplandece a sua glória. Pai da eternidade, nele eu sou salvo. Nele eu tenho um lugar guardado para mim. Existe uma casa, um lugar celestial que ele preparou para mim. Existe um lugar para mim onde não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, ele vai enxugar todas as lágrimas. Aleluia! E ele é o príncipe da paz. Ele é a paz que excede todo entendimento. A minha alma pode estar em guerra, o negócio está pegando fogo, mas eu vou lá onde tem paz. E a minha paz não está nas drogas, a minha paz não está na balada, a minha paz não está na prostituta, a minha paz não está no homem estranho, a minha paz não está no computador cheio de pornografia, a minha paz não está na corrupção, a minha paz,
o que eu preciso para me tranquilizar. Não é um baseado, não é um cigarro, não é uma bebida forte. A paz que eu preciso está em eu me dobrar, fechar a porta do meu quarto, e o Pai que me vê em secreto vai ouvir a minha oração. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra no 49 e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. A vitória para o povo de Deus, você não pode temer. Você não pode, a gente não pode ser como aqueles homens. Nós temos que ser como o rei Davi. Nós temos que andar com Deus, mesmo que ninguém está te vendo, fique em paz, Deus está te vendo. E no tempo certo, Deus vai colocar você ali na hora certa. A Bíblia diz que existe tempo e modo para todas as coisas. Fica tranquilo, Deus está te vendo. Deus está te vendo. E Deus colocou ele na hora certa, no lugar certo. E mostrando assim, ó, para Saul, não é do seu jeito não, viu? Aqui é espiritual, o seu testemunho, aquilo que você aconselhar, que for da parte de Deus, que você ter coragem de abrir a tua boca, pode saber que Deus vai honrar, se for ele que está falando através de você. Aleluia! Saul teve que ver, não é que Deus é com ele mesmo? Tem que ver, não adianta. E isso foi tão tremendo. Pelo que correu no 51, Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. O principado caiu. Deus é o nosso Deus, são nas armas do Espírito. Deus tem vitória sim para nós. Deus muda, tá difícil, vai buscar Deus, porque Deus vai resolver esse conflito. Creia no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E é tão tremendo que fala assim que depois que ele fez isso, sabe os medrosos lá, os desanimados, os que 40 dias estavam lá tudo com medo, era tudo preparado para a guerra, mas não tinha vida com Deus. Depois que Davi se levantou e matou, eles foram para cima. Pá! Contra os filisteus. E eles venceram. Você vai ser um instrumento de Deus para levantar o povo que precisa ser levantado. Você vai ser um instrumento de Deus para eles saberem que Deus existe e eles também podem. É você o canal de Deus. Aleluia! E ele ouviu, e aí ele cresceu ouvindo tudo isso. E quando ele assumiu, ele falou assim, é o seguinte, agora... Olha o que diz aqui no segundo... Tá acabando, fique em paz. No 2 Crônica, tá bom? Deus tá falando? Então, se alimenta do espiritual que o físico Deus já preparou para você, amém? E aí no 2 fala assim, no 2 Crônicas 29, 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele não esperou, ele falou, é agora. Jesus, é agora, vamos começar a reparar essas portas agora, Senhor. Aonde está a brecha? Aonde que está a fraqueza? Aonde que está? Deus está falando, é agora. Tenha esse coração, não deixa para depois, não. Mesmo porque Jesus pode voltar e ninguém quer ficar aqui, amém? E aí ele vai seguindo falando, santificai-vos, tirai do meio do santuário a imundícia, se apagaram as lâmpadas, não queimaram mais incenso, não ofereceram holocausto, incenso, adoração, oração, holocausto, entrega ao Senhor, deixa queimar a sua vida. Mas ele fala assim no 10, agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Não sejais negligentes para o servirdes, serdes seus ministros e queimardes incensos.
Olha como ele vai restaurando todas as coisas. E aí ele começa a ordenar levitas para a casa do Senhor. E no 16 fala assim, os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar. Quem são os sacerdotes? Somos nós, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundiça que acharam no templo do Senhor. Nós somos o templo, nós somos a morada. Tira esse sepulcro caiado, confessa esse pecado. Tira essa imundiça para fora diante de Deus. Aleluia! E no 18 fala assim, então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, adoração em casa, adoração onde você estiver, adoração, restaura a adoração na tua vida, restaura os louvores de adoração, traz para você um ambiente de adoração, um ambiente de glória. Você precisa ser envolvido pela presença de Deus. Você precisa ter esse tempo, a gente precisa ter esse tempo com Deus, porque na adoração o Senhor vai se revelar a nós. Ele habita no meio da adoração, no meio do louvor. Não é só na igreja que adora, a igreja é uma consequência do que a gente adora, por aí onde Deus nos leva. Com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos, mesa, lugar de comunhão. Mesa é lugar de ser fortalecido. Mesa é lugar de comer o pão da presença. Que mesa você está sentando? De que mesa nós temos nos fartado? Qual é o pão? É o pão da vida mesmo ou é o pão bolorento que a gente está comendo? E no 30:12 diz assim, também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. E a Bíblia nos fala assim, que depois que ele tinha feito tudo isso, depois dele ter ordenado todas as coisas, Senaqueribe se levantou contra ele. Depois que ele tapou as brechas, que ele restaurou, Senaqueribe veio contra ele. Só que lembra que ele tinha ouvido falar de Davi, amém? E quando ele ouviu, ele teve o mesmo posicionamento de Davi. Ele acalmou o povo. Davi não acalmou Saul. Ele foi boca para acalmar o povo. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu para ele. Glória a Deus. Queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Comece a apresentar aí a sua vida. Porque lá no 32:20 diz assim, porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Deus te trouxe hoje para clamar ao céu. Deus te levanta hoje para clamar ao céu. Você está numa casa profética. Você ouviu falar que o apóstolo é um profeta. Você está debaixo desse manto profético. Foi no profético, foi com o profeta que ele buscou a Deus. E ele clamou ao céu por aquela dificuldade. Aleluia. Começa a se derramar diante de Deus. Se você quiser, você ajoelha. Se você quiser, você vem para o altar. Você é livre na presença dele. Aleluia. Aleluia. Um trono colocado no mais alto lugar. Oh, Senhor Jesus, aleluia, Deus.
Eis-nos aqui, Pai. rodeado de anjos. Perdoa a nossa negligência, Pai. Onde Perdoa as nossas Deus falhas reina. diante de Ti, Senhor. Estamos aqui, Pai, porque esse nome é profético, fortalecido por Deus. Vem fortalecer, Senhor, a Tua igreja, Pai. Vem fortalecer as nossas vidas nesta manhã, Deus. Começa a liberar de uma unção nesta manhã agora. Oh, xaracataralabassurianda ralabachei. Começa a receber agora a unção de Deus. Oh, xarap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 á. Começa a receber agora o perdão do Senhor. Yandarai, xaralabassurianda rabachei. Tem o seu coração agora molhado pela chuva dessa palavra. Porque a palavra é água e ela tira a sequidão. E nunca Oh, xaracataralabassuriandarai. Deus está restaurando famílias nesta manhã. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. O Senhor diz que está restaurando casas nesta manhã. Porque é alguém que ora por você. Existe um trono Oh, racataralabaxê, ralabassurianda rabachei. alto lugar. Diz assim que ele prosperou em toda a sua obra, porque ele cuidou daquilo que era de Deus. Senhor, começa a levantar aqui, Pai, a esses que oram, esses que não aceitam, Pai. Começa a levantar o teu povo com armas espirituais agora, Pai. Começa, Deus, a encher os corações, papai. Começa a dar força para jejuar, para orar, para buscar a face do Senhor. Racataralabassuriandaralabachei. Comece a receber renovo, papapá. Com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre seus olhos. Sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. E nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. E nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. E nunca apagará, não, 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 não. Meu Deus nunca morre, o Deus nunca é vencido. E nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. Senhor, fortalece, Senhor. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre seus olhos.
sorrindo me disse: real. O povo nunca paga e nunca pagará. Não, não, não. Meu Deus nunca morre, meu Deus nunca é vencido e nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga e nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido e nunca é vencido. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Aleluia, Jesus. Continua adorando ao Senhor nessa manhã. Oh, Senhor, abençoa, Jesus. Abençoa, Jesus. Abençoa. Mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Sepultar por da glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Sepultado por da face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa. E eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra ti, como
ser tocado por tua glória. É o meu mais quero, Deus, ser mudado por tua face. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Jovens, venham à frente. Larará, 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 eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Declare. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, declare. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. deixa queimar, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. deixa queimar, deixa queimar. Uou, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh. Quero mais, eu quero mais. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais em ti, Deus. Eu quero mais em ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Eu quero mais em ti, Jesus, menos de mim, mais em ti, Jesus. Eu quero mais, eu quero mais. Suas águas são mais fundas. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo, acende um fogo. Acende um fogo, acende um fogo. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Conselheiro,
acende fogo em nós. Levam-nos ao mais profundo de ti, Jesus. Nos leva ao mais profundo de ti, Jesus. Nos leva ao mais profundo em ti, Jesus. Nos leva ao mais profundo de ti, Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Abre a tua mão assim, ó. Fazer um negócio aqui, tá? Fala assim comigo, ó. É 1 milhão de glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus. Amém. Hã? Amém. Amados, eu creio que a gente sai daqui renovado, amém? Você sabe que
esse mover é o que nós temos buscado. Esse é o novo que o Senhor tem para a sua igreja. Você sabe que aqui o apóstolo tem falado sobre esse portal 70, que é nós preparando para a volta de Cristo. É a igreja se levantando para um mover diferente. E a gente já está vendo sinais disso. Porque é Deus, é o Senhor derramando sobre a sua casa, sobre os seus, um mover diferente. É uma unção nova. Então que cada vez mais nós possamos ter cultos dessa forma. Onde o Senhor vai fazer coisas novas. E se prepare, porque vem muito mais por aí. Nós vamos estar tão cheios, amados. Como diz na palavra, as águas vão começar a subir dos artelhos para o joelho, para a cintura, até que toda a igreja esteja inundada nesse poder. Começa a clamar, começa a buscar, porque grandes coisas você vai ver Deus fazendo na nossa vida. Amém? Busque de uma forma especial. Esse é o novo que Deus está derramando na sua casa. Amados, nós vamos levantar aqui uma oração. A presbítera vai estar orando aqui pela dona Dalva. Tá? Vamos estar, estenda suas mãos para cá. Vamos estar orando e intercedendo por essa vida. Amém? A dona Dalva, vocês sabem, é a mãe da nossa apóstola. E ela foi acometida de mais uma situação, assim que, na verdade, depois virão outros testemunhos, com certeza. Mas eu quero aqui, junto com a igreja, agradecer a Deus, porque Deus devolveu a vida mais uma vez para a dona Dalva. Aleluia. E assim, por que eu estou falando isso? Porque eu estou muito perto dela, e assim, quando ela sofreu novamente as convulsões, e quando o médico falou assim, eu vou entubar, eu vou ter que entubar, e eu falei, não, mas assim, entendimento meu, carne, emoção naquela hora. E Deus colocou a doutora Amanda do meu lado na hora. E aí nós começamos a clamar, porque aos olhos humanos era o fim. Aos olhos humanos, a apóstola, ela estalava os olhos assim, e ela olhava, sabe assim, o fim? Não dá mais. E aí eu falei para ela, eu segurei na mão dela e falei assim, seja feita a vontade de Deus. E o médico olhou para mim assim, 3 minutos, ela não me respondeu, eu vou entubar. Isso foi quarta-feira passada à noite. Eu conversei com ela 4h15, 4h30 ela começou a convulsionar. E eu já tinha saído. E demorou 20 minutos para que socorressem ela, né? E eu creio, assim, que tudo tem uma mão tão grande de Deus movendo. São sinais que Deus está trazendo. É algo, assim, que não pode deixar de ser falado para a igreja. Sabe? E ela foi entubada, e quando o médico saiu com as coisas dela, ele falou, quem vai receber? Só tinha eu na porta, eu recebi, assinei, e ele olhou para mim e falou, tá entubada. Tá entubada. Eu falei, eu quero ver. Ele falou, não, a senhora não tem condições de entrar. Quer dizer, acho que a situação era tão, né? Aí a gente começou a orar, ela ficou entubada na quarta noite, na quinta, na sexta. Quando foi na sexta, nós tínhamos uma vigília. E aí a apóstola clamou para que nós fizéssemos essa vigília na frente do pronto-socorro. E estava chovendo e muito frio. E fomos, acho que meia dúzia nós estávamos, e nós fomos orar na frente do pronto-socorro. Por que eu estou falando isso? Porque o mover de Deus estava ali. Deus moveu as situações. Ela estava entubada, ela estava induzida ao coma. E olha, meus amados irmãos, pelo meu olhar, ela não voltaria mais. Eu já estava orando assim, seja feita a tua vontade, meu Deus. Aí nós oramos, e nós oramos pelo portal, nós oramos que ali era um portal do Senhor, nós oramos pelas vidas todas que estavam lá dentro. Irmãos, quando nós terminamos a oração, eram umas 10 e pouco, é isso, cadê a pastora? É isso mesmo? Era isso, né? Meia-noite ligaram para a pastora, a vaga dela tinha saído. Agora, Deus está movendo ou não está movendo? No dia seguinte, a pastora chegou de manhã, já tinha tirado o tubo, ela olhou e falou para o médico, essa é minha filha.
Quando ela ouviu isso, imagine o coração dela, né? Certo? Ela me ligou e falou, a minha mãe falou, isso é minha filha. Então, ela foi para um hospital, ela foi para uma UTI, e ela já está em casa. Ela está em casa, ela conversa, ela fala, tá? Isso é algo que a gente tem que compartilhar, porque é Deus, não existe explicação, e Deus não tem explicação. Nós não explicamos Deus. Ela está machucada, a garganta está machucada, porque quando entuba, meio que na força ali, né, naquela situação, tipo, vou ter que salvar aquela vida, ela falou para mim que ela está machucada. Eu estou fazendo sopinha bem cozidinha para ela poder, né, passar. E assim, ela está falando, ontem ela já levantou, ela não consegue ainda andar sozinha, mas em nome de Jesus, Deus devolveu a vida para a dona Dalva mais uma vez. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ai, gente, não fica bravo não, tá? Vocês já vão comer. É só uma coisa. Tem uma mãe de uma intercessora aqui que tomou medicação a semana inteira, remédios muito fortes. Ela já tem 70 anos e ela ainda assim estava sentindo dores. E como igreja, o meu marido orou e eu creio. Amém? Mas a palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não prevalecem para a igreja. Nós vamos orar e ela tomou toda essa medicação e Deus vai operar lá e ela não vai ter mais essas dores. Você crê? Então agora deixa queimar, hein? Vamos orar. E a Marli também. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a vida da Marli que está em depressão, Pai, e damos uma ordem agora em nome de Jesus, ser liberta agora, que a mão do eterno Deus te alcance onde você estiver. Nós declaramos cura em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma, nós apresentamos a vida da mãe dessa intercessora diante de ti, Pai. Vai visitando ela agora, papai. Essa senhora de 70 anos vai tocando da ponta da cabeça à planta dos pés agora. Como igreja do Senhor Jesus, nós declaramos curada agora. Ser livre de toda dor, ser livre de todo mal agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amados, que você tenha uma semana abençoada. Que isso que nós recebemos possa fazer parte da nossa vida no dia a dia. Que você possa ser ousado como Davi e que você saiba quem você é em Cristo. Amém? Que nós possamos dizer, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Amados, com o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco até a consumação dos séculos. Amém, amém. Uma semana abençoada, amado. Glória a Deus.